Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de noções de direito ambiental. E hoje nós vamos continuar o tema da última aula. Na última aula tratamos sobre as fontes do direito ambiental, só que as fontes formais. E hoje nós vamos tratar das fontes materiais e complementares. Por quê? Porque o direito, nós sabemos que o direito em geral, ele não se resume somente a leis escritas, a códigos, a constituições. E o direito ambiental, sendo mais específico, ele é um pouco mais dinâmico. Ele se torna essencial cada vez mais que a gente estuda esse assunto, ele se torna essencial para o futuro do planeta, porque é através dele que a gente vai ter regulamentação de normas ambientais, de como proceder perante o meio ambiente, de modo a trazer o menor impacto possível no meio ambiente e não prejudicar nós e as futuras gerações, certo? Então, das primeiras fontes materiais que temos é a doutrina. A doutrina é um trabalho de incansáveis juristas, né? É através da doutrina que a gente tem o estudo aprofundado da lei, é explicado como que a lei funciona, as críticas, ela realmente funciona como uma bússola, ela realmente dá um norte para o que realmente deve ser entendido, né? Então, é através da doutrina que há proposições de caminhos, que caminho que a legislação deve seguir, né? E é através dela também que temos uma interação muito maior com o judiciário. Então, a importância dela, ela se dá na análise aprofundada de conceitos, na crítica e aprimoramento da legislação. Ela identifica e desenvolve novos princípios e instrumentos jurídicos, ela impulsiona a evolução do direito e o organiza como microsistema e multidisciplinar, e ela fundamenta decisões judiciais e propostas legislativas. Então é através desse estudo que os doutrinadores fazem, dessa explanação sobre o assunto, que elas podem vir até ser usadas como fundamentação para as decisões judiciais. E as decisões judiciais, as jurisprudências, é a nossa segunda fonte material. Então, é um conjunto de decisões, né, a gente já sabe, né, que é um conjunto de decisões e interpretações aplicadas por juízes e tribunais que transformam a teoria em prática. Então, o papel crucial dela é essa concretização e uniformização da aplicação das normas ambientais. Então, a exemplo, nós temos as decisões tanto do STJ quanto do STF, onde há o reconhecimento da responsabilidade objetiva pelo dano moral, né? A imprescritibilidade da obrigação de reparar, ou seja, se você causa um dano ao meio ambiente, ele não se encerra com o tempo, né? A qualquer momento, o Estado pode vir a te cobrar, né? Através dos entendimentos também que se consolidou a condenação cumulativa. Lembra da última aula, das últimas aulas, né, que a gente falou que a condenação pode tanto vir pela via civil, pela via penal e pela via administrativa? Foi justamente através dos entendimentos jurisprudenciais. Nós também temos o princípio in dubio pro natura, né, que, havendo dúvida se aquilo é mais benéfico ou não ao meio ambiente, sempre vai ser levado em consideração aquilo que é mais benéfico ao meio ambiente. Nós temos também a adaptação a incertezas científicas, né, que é o caso do amianto. Então, se a gente não sabe se aquele componente faz bem ou mal à humanidade, ao meio ambiente, justamente se aplica o in dubio pro natura, certo? E dessa forma, o amianto ele vai ter legislação específica para ser tratado dela e tratado de uma forma muito mais rigorosa. Nós também temos, nessa questão da jurisprudência, a importante figura do amicus curiae, que na tradução é mais ou menos o que a gente chama de o amigo da corte, que são os cientistas, né, as entidades ambientais que permitem que os processos judiciais sejam tratados de forma mais científica, justamente por essa característica transdisciplinar do direito ambiental. E através dessas informações técnicas e fáticas, eles enriquecem as decisões dos magistrados. E por se tratar dos amigos curiae e da importância do meio ambiente, especialmente nas questões ambientais, é que os juízes eles têm que ser proativos na busca da produção de provas e garantir uma efetiva proteção ao meio ambiente. Indo além até mesmo do que as partes apresentam. E através do amicus curiae que os magistrados, que os juízes conseguem isso. Então, nós também temos o costume, né, que é aquela prática repetitiva,
constante, né, por uma comunidade que é aceita por lei, como regra, né, que é aceita por lei. E aqui eu trago a imagem nesse slide da vaquejada, certo? Que a gente viu na última aula que a vaquejada, ela é um costume cultural que, após ela foi transformada em lei, justamente para se enquadrar como um costume cultural. Que diferente da rixa de galo, né, da rixa de cães, da rixa de boi, né, eles trazem também uma proteção do animal, certo? Então, por mais que ele tenha um papel menor, até mesmo secundário do que a doutrina e a jurisprudência, ele é essencial para que a gente interprete a nossa legislação e crie nova legislação, e crie novas legislações, né? Só que o costume, ele não tem um peso tão grande. Aqui eu trago esse, que vocês se atentem a esse fato. Ele não tem um peso tão grande. Entre uma norma técnica, entre um estudo científico sobre um caso e o costume, sempre vai prevalecer aquele estudo, certo? Justamente por conta das regras técnicas, dos resultados científicos inovadores, que eles nem sempre se alinham às práticas antigas, né? A exemplo eu trago aqui também alguns costumes, né? Por exemplo, o papel dos indígenas e dos quilombolas referente ao costume mesmo de tratar o meio ambiente de forma sustentável, nós temos que nem sempre eles vão ser tratados, eles vão ter força de lei, né? Ele é aceito como uma regra de lei. Mas eles podem ser inspiradores para uma lei. E, a exemplo, nós temos o novo Código Florestal lá de 2012, que ele organizou todos esses costumes, toda essa questão, justamente para trazer uma proteção maior ao meio ambiente. E ele levou em consideração os costumes dos indígenas e dos quilombolas. Agora a gente parte para as fontes complementares. Nós temos que o direito comparado e o direito internacional, aqui nós temos que fazer um breve parênteses, e o direito comparado ele é uma modalidade de se aplicar o direito internacional. O direito internacional, enquanto fonte formal, é aquele que a gente está tratando de tratados internacionais, de acordos internacionais em que o Brasil faz parte. Agora, o direito comparado é justamente daquela espiadinha, né? É daquela conferida no que os outros países estão fazendo e trazer para a realidade brasileira e aplicar aquilo na comunidade brasileira, certo? No nosso país, em detrimento da proteção do direito ambiental, do meio ambiente, né? Então, nós temos a Conferência e os Tratados da ONU, né, Estocolmo e Rio 92, mais uma vez, que impulsionaram as leis globais, tá? E, a título de curiosidade, o estudo de impacto ambiental, o nosso EIA, ele, na verdade, ele foi originado de uma lei estadunidense, né, que a sigla dela é a NEPA, lá de 1970, e a partir daí ela foi adotada mundialmente, isso inclusive no Brasil. Nós temos também o conhecimento científico, né, que nós temos aí como exemplo a Primavera Silenciosa, né, o livro da Rachel Carson, denominado de Primavera Silenciosa, que ele abordou os perigos dos agrotóxicos, em especial o DDT, D de dado, T de tóxico, tá? Que ele foi ele que inspirou a conferência de Estocolmo em 1972. Tá? Nós também temos os alertas do IPCC sobre as mudanças climáticas, os alertas também do IPBES referente à biodiversidade, né? E tratando ali da melhor tecnologia disponível. E referente ao conhecimento científico, também nós temos os desastres ambientais. Porque através desses desastres é que a gente vai poder dizer se aquela aplicação que estávamos tendo era suficiente ou não. Desastres ambientais recentes, nós tivemos Brumadinho e Mariana, que inspiraram a criação da lei, né, a modificação de diversas políticas nacionais, que é a Lei 14.066 de 2020. Nós também temos as ONGs, né, as organizações não governamentais e outras organizações da sociedade civil, que desde os anos 60, elas são vitais
são vitais à proteção do meio ambiente, pois elas pressionam o país, né, os legisladores, com o seu ativismo, elas criam uma comunicação com a população, né? E o Brasil reconhece a importância das ONGs, tanto é que dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, ela dá ferramentas para elas estarem atuando em favor da sociedade, em favor do meio ambiente, né? Temos também a lei das ações públicas, ações civil públicas, certo? E aqui também a gente tem aquele paradigma democrático participativo, né, que é o direito à informação, a participação da tomada de decisões e o acesso à justiça, que é justamente o que torna as ONGs importantes por conta desse ativismo que ela promove, essa reivindicação social, né, à causa ecológica. Tive até que pegar cola aqui porque eu acabei esquecendo. Bom, e a exemplo dessas organizações, né, nós temos a WWF, o Greenpeace, o SOS Mata Atlântica, e de tão importante que são essas questões ambientais, né, essas ONGs, para a nossa comunidade, o nosso meio ambiente, que a nossa lei também protege quem defende o meio ambiente, né? Infelizmente nós temos aí exemplos como Chico Mendes e a Doris Stang, a irmã Dorothy Stang, né, que nos lembram dos riscos que essas pessoas podem correr. Tá? Então, em resumo, fica claro para a gente que o direito ambiental é uma construção coletiva, não só uma lei escrita. É moldado pelo que os estudiosos debatem, pelas decisões, pelos costumes, pela ciência e também pela sociedade. E aqui, pessoal, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. Valeu!